A nossa cultura sussurra uma mentira perigosa. Ela nos diz que a voz do sucesso é sempre clara, eloquente e confiante, que para liderar, para impactar, para fazer a diferença, é preciso ter o dom da palavra, o carisma que move multidões. Mas, e se o maior libertador da história de uma nação fosse um homem que diante de Deus confessou: "Eu não sei falar"? Esta é a história de Moisés. Não o príncipe do Egito, nem o legislador no Monte Sinai, mas o pastor fugitivo, escondido no deserto, paralisado pela sua própria insuficiência. Um homem que, ao ser chamado por Deus para a maior missão da sua vida, apresentou a sua maior fraqueza como desculpa. No livro de Êxodo, capítulo 3, encontramos Moisés no deserto, um lugar de silêncio e esquecimento. Ele havia trocado os palácios do Egito pela solidão das ovelhas, e foi ali, no lugar da sua insignificância, que Deus se revelou a ele numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Uma imagem poderosa da presença de Deus. Deus o chama pelo nome. Ele revela um plano de redenção, de libertação para o seu povo escravizado no Egito, e ele escolhe Moisés para ser o seu instrumento. A resposta de Moisés, no entanto, não é de prontidão, mas de profunda insegurança. Ele primeiro questiona a sua identidade. Quem sou eu para ir falar com o faraó? Depois, questiona a sua autoridade. E se não acreditarem em mim? Mas a desculpa mais profunda, a que revela a raiz da sua dor, está em Êxodo, capítulo 4. Ali Moisés diz a Deus: "Ah, meu Senhor, eu não tenho o dom de falar. Nunca tive, e também não o tenho agora, depois que começaste a falar comigo. Sou mau orador e, para falar, a língua não me ajuda." Quantos de nós já não oramos essa mesma oração, com outras palavras? Eu não tenho o diploma certo. Eu não sou bom com pessoas. Eu não tenho a experiência necessária. Eu sou introvertido demais para isso. Vivemos numa sociedade que exalta o palco, o microfone, a performance, uma cultura que mede o valor de uma pessoa pela sua capacidade de se vender. E quando a nossa voz treme, quando as palavras não saem com a fluidez que admiramos nos outros, nós nos escondemos. Acreditamos na mentira de que a nossa fraqueza nos desqualifica para o propósito de Deus. Mas o que ninguém te contou é que Deus não estava a procurar um orador. Ele estava a procurar um libertador. A habilidade que Moisés não tinha nunca foi um pré-requisito para o chamado de Deus. A resposta de Deus a Moisés é uma das mais poderosas de todas as Escrituras. Ele não diz: "Não se preocupe, Moisés, eu vou te curar." Ele não oferece um milagre para a sua gaguez. Em vez disso, ele faz uma pergunta que muda tudo. Deus pergunta: quem dá a boca ao ser humano? Quem o faz surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou o deixa cego? Não sou eu, o Senhor? Nesta pergunta, Deus está a desmantelar a nossa lógica humana. Ele está a dizer que a nossa capacidade ou incapacidade não define o seu poder. A mesma mão que cria a boca é a que pode usá-la, seja ela eloquente ou não. O poder não reside no instrumento, mas no artesão que o segura. Deus não precisava da eloquência de Moisés. Ele só precisava da sua disponibilidade. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você permitiu que a sua própria limitação se tornasse maior do que a percepção do poder de Deus? Quantas oportunidades você rejeitou? Quantos chamados você silenciou? Porque a sua desculpa parecia mais real do que a promessa dele. A história de Moisés nos confronta diretamente. Ela nos mostra uma mulher hoje diante de uma apresentação crucial para a sua carreira, sentindo o pânico subir porque ela não se considera uma boa comunicadora. Ela vê um homem que precisa ter uma conversa difícil e transformadora com a sua família, mas adia porque as palavras parecem pesadas. Eles, como Moisés, estão focados naquilo que não têm. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha uma solução. Ele diz a Moisés: "Vá, pois, eu estarei com você quando falar e lhe direi o que deve dizer." E mesmo com a insistência de Moisés, Deus providencia ajuda. Ele designa Arão, o irmão de Moisés, para ser o seu porta-voz. Aqui está uma lição de humildade e comunidade. Deus não apenas nos capacita, mas muitas vezes Ele coloca pessoas ao nosso lado para complementar as nossas fraquezas.
A nossa insuficiência não é uma barreira para Deus. É uma ponte para a sua providência e para a interdependência do seu povo. Arão não foi chamado para substituir Moisés, mas para servir ao lado dele, dentro do propósito maior de Deus. A sarça que ardia e não se consumia é a metáfora perfeita para a nossa vida com Deus. Ele nos usa, com toda a nossa fragilidade, e o seu fogo em nós não nos destrói. Pelo contrário, ele nos sustenta. A nossa fraqueza, quando entregue a ele, torna-se o palco onde o seu poder se manifesta de forma inegável. Porque quando um homem que não sabe falar enfrenta o rei mais poderoso da terra e liberta uma nação, ninguém pode dar o crédito ao homem. A glória só pode pertencer a Deus. A sua maior insegurança pode ser, na verdade, o convite de Deus para que você dependa dele de uma forma que a sua força jamais permitiria. Onde você se sente fraco, ele se revela forte. Onde a sua voz falha, a dele ecoa com poder de criação. Não se esconda mais atrás da desculpa do eu não sei. Seja o que for que complete essa frase para você. Deus não está a chamar os capacitados. Ele está a capacitar os que ele chama. Ele não precisa da sua habilidade. Ele deseja o seu coração rendido. A sua disponibilidade é a única qualificação que importa. Se esta palavra fortaleceu o seu espírito, deixe o seu amém nos comentários. Curta e inscreva-se aqui no canal Conhecimentos com Sabedoria.